Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conecta Ciesc, esse nosso podcast que conecta os corretores de todo o litoral catarinense e que também ajuda a valorizar e dar voz ao nosso setor imobiliário, né, Kellen? Exatamente, Dudu, Fábio. Hoje nós vamos trazer um assunto muito interessante. A gente vai falar sobre como a Ciesc está se estruturando para atender, para atrair novas imobiliárias para participarem com a gente, né? É isso aí. A gente recebe o Fábio aqui. Fábio Locatelli, nosso diretor de núcleo. Hoje nós estamos em casa, falando entre amigos, podemos fazer perguntas picantes, podemos perguntar o que nós quisermos. Polêmicas. Hoje a gente está em casa, né? Para responder. Estamos entre amigos, né, Kellen? Exatamente. E, Fábio, nessa organização da Ciesc, né, a questão do núcleo, de estar próximos das imobiliárias é algo muito importante. A gente tem algumas perguntas aqui, depois a gente vai tentando fazer um bate-bola como acontece, né? Hoje, Fábio, conta pra gente um pouco da tua trajetória no setor imobiliário e como surgiu o teu envolvimento com a Ciesc, que acho que isso é muito importante. A gente também já vai tirando dúvidas, que tem muita gente que se pergunta, né? Como é que ele tá lá, né? Uhum. É tipo a vaca no telhado, né? Como é que parou lá? Como é que foi parar lá? Então vamos lá, gente. Primeiramente, um prazer imenso estar aqui, né? Participar de mais um podcast da Ciesc. Eu comecei no mercado imobiliário em 2016, então já estou próximo aí aos 10 anos de mercado. Já vi muita coisa acontecer. Comecei no mercado aqui em uma imobiliária, né? E hoje consegui ter a minha imobiliária própria. E o convite da Ciesc foi através do contato com o Ney. Gidionei, olha o respeito, né? Perdão. Dentro desse mercado, ao longo desses 10 anos, a gente vê muita coisa acontecendo, a gente se relaciona com outros corretores, assim, faz um network bacana, e o Ney foi uma pessoa que sempre se manteve muito próxima, desde quando ele começou como gerente de vendas, né, e aí quando ele pulou para o nosso lado, a comunicação sempre foi muito legal, e ele fez o convite, né, da criação da Ciesc, e pediu se tinha interesse de participar. A gente, como está no mercado há muito tempo e cuida do nosso mercado como um todo e quer ver esse mercado sempre performando bem, com muita seriedade, entende como uma necessidade, né? Ter essa criação da associação. Então, aceitei o convite e aqui estamos. Tu vê, né? E já um primeiro ponto, Kellen, o relacionamento, né? Que a gente sempre fala sobre o relacionamento do mercado, não só para vender, mas o relacionamento em todos os sentidos. Então, através do relacionamento que, por mais óbvio que pareça, né? Mas através do bom relacionamento, acaba que hoje você é diretor de núcleo aí, e algo que é muito importante para a Ciesc. E para mim foi muito gratificante, porque, vamos combinar, né? O Ney é uma pessoa do mercado muito mais tempo que eu, e existem muitas pessoas que poderiam receber esse convite. E eu receber, para mim, foi bem interessante. Eu falei, cara, vamos junto que esse é o caminho. Se sentiu lisonjeado. Exatamente. É bom participar. Sim. A gente que quer ver o mercado bem, a gente tem que agregar, né? Agregar, com toda certeza. Perfeito. E essa ideia que o Dudu acabou de falar ali, que eu vejo que grandes profissionais, eles se enxergam dentro do seu mercado como parceiros, né? Não como concorrentes, porque em teoria a gente podia ser, todo mundo é corretor, é meu concorrente, digamos assim. Okay. Eu vejo e eu acho muito bacana isso, e eu percebo que dentro da Ciesc existe muito isso, e muitos outros corretores também, que aqui a gente tem muito disso. Respeito também, né? Exatamente. Admiração. Exatamente. Corretores que estão formados já há tempo, pessoal de alta graduação, assim, se tratam sempre com muito respeito, se ajudam. É porque no caminho da evolução tem isso, né? A gente tá aqui nos bastidores, tá o Ney, tá o Volney, e no caminho da evolução, o mais novo agrega pro mais velho, o mais velho agrega pro mais novo. Exatamente. Então, uma troca de informação, quem tá no caminho da evolução e tem esse nível de consciência, acaba, né, não vendo como um concorrente, sim como um parceiro. É que nem eu sempre digo, eu sou uma esponja, eu tô sempre conversando com as pessoas e o que eu posso aprender. Às vezes é uma frase, às vezes é um insight, às vezes eu tô com o Fábio, eu vejo que o Fábio conhece a Kellen e de repente, eu não conheço quem é aquela moça ali, de tal imobiliária, daqui a pouco eu já fico sabendo quem é. Já é uma informação que agrega. Sim. Porque de repente dali um ano vai surgir uma informação,
tal imóvel tá com tal imobiliário. Eu vou lembrar, é da Kelly, que é daquela imobiliária, que é amiga do Fábio. Então as coisas vão se interligando. É o networking dentro da própria profissão, né? Eu acho que isso é fundamental na nossa profissão. Relacionamento, a gente sabe que é parte fundamental, né, Dudu? A gente tem que zelar pelo relacionamento, assim como pela nossa... fugiu a palavra agora. Nossa conduta, enfim. Como a gente age pelas nossas ações. Exatamente. E eu acho isso fundamental e é muito bacana porque eu vejo que isso acontece bastante aqui. O pessoal se posiciona nesse formato, se vê e enxerga o próximo, o colega, como não concorrente, mas como parceiro. E até a gente estava falando sobre isso antes aqui nos bastidores, né? Que eu até troquei uma ideia aqui com o Fábio. A nossa profissão, ela tem uma característica muito singular dela. Outras profissões, a exemplos, antes até falei, sei lá, direito, advocacia. O cara estuda há anos, se forma e daí ele vai pro mercado. Na nossa profissão, a gente tem uma característica que é assim, ó, tu estuda um tempinho ali, né, não é tanto assim quanto direito, mas deveria, e aí tu te forma e tu vai pro mercado, daí que tu começa realmente a aprender. Tu aprende muito do trabalho no mercado, então existe essa necessidade. A nossa teoria ela é muito curta dentro do processo de estudo, né? Então você entra no mercado e se desenvolve ali. Ali que tu começa a ser corretor, Exatamente. Porque as demandas vêm e tu precisa desenrolar. Eu acho um desafio bem grande para nosso mercado, é exatamente isso, né? Que eu vejo principalmente dos corretores novos que estão entrando, o mercado ele é aberto para todo mundo é muito bem-vindo, mas assim, você tem que vir com o interesse de ser um profissional qualificado. Não é estar corretor, é ser corretor de verdade. É uma profissão muito digna e que exige muita competência, porque você mexe com o financeiro das pessoas e não é brincadeira, né? E Fábio, aproveitando isso, já entrando aqui na pergunta, qual você vê que é o maior desafio hoje das imobiliárias do litoral catarinense e como você vê o papel das associações, roubei a tua pergunta aqui, nesse processo, respondendo isso junto, até esse teu movimento que tu tem que fazer como diretor de núcleo, como tu vê que tu pode agregar e como tu vê quais são as dores hoje, né? A primeira resposta é igual para qualquer empresa. O maior desafio de todos é lidar com pessoas. Gestão de equipe, gestão de pessoas é o calcanhar de qualquer organização. Então, assim, principalmente hoje, eu falo assim, o mercado imobiliário, as imobiliárias que possuem corretor, é complicado tu manter uma gestão de pessoas quando tu não tem nenhum vínculo necessariamente, por exemplo, não é um CLT, não tem uma carteira assinada. Então né? Tu tem que manter uma equipe motivada dando os resultados. Sim. E acontece muito de tu ter um corretor muito bom, motivado e dando resultado, e esse corretor tu perde ele pro mercado, ele vai abrir seu próprio negócio ou ele vai mudar para outro lugar. Então, para alguns proprietários isso frustra, porque tu treina e quando ele ficar bom ele cai fora. Ou você treina e não tem resultado. Não existe fórmula mágica, tu vai continuar treinando. Não tem jeito. O teu compromisso como gestor é sempre estar melhorando o profissional que entra dentro da tua imobiliária. Não tem outro caminho. Isso vai melhorar o mercado como um todo. Daqui a pouco sai o teu corretor bom, entra um outro que vai ficar bom e isso é cíclico. Não tem como. Não se foge do natural, né? É o natural. O mercado é esse para qualquer coisa. E o núcleo, falando um pouco da minha área dentro da Ciesc, então o núcleo ele vem para somar força exatamente com as imobiliárias para profissionalizar e ajudar no desenvolvimento disso, né? Trazer junto as deficiências deficiências não, né? Mas as dificuldades talvez que as imobiliárias encontram, trazer para o núcleo para nós podermos juntos desenhar uma forma de seguir, né, como estruturar os profissionais dentro do mercado. Porque a gente tem uma demanda muito grande, né? A gente tem corretores, acho que ano passado entrou 6 mil novos corretores em Santa Catarina, né? Então, assim, eu tenho quase que absoluta certeza que 80% está dentro do nosso mercado aqui, sei lá, de Tijucas a Barra Velha. Sim. Então, é muita gente entrando. A densidade de corretores é muita gente para treinar, porque como a gente falou antes, a gente entra muito cru no mercado. Essas pessoas precisam estar sendo acompanhadas para não fazer nenhum... E é bem complexo, né, Fábio? Tu tá falando, eu acabei de ter uma reunião agora ali, né, vim para cá, e como migra muito profissionais de outras áreas, né, Kelly? E muitas vezes aqueles profissionais
eu tava fazendo até uma analogia, né? Imagina que o cara é motorista, que ele vai lá, ele dirige um carro. Muitas vezes ele entra pro mercado imobiliário e ele se pega dirigindo uma carreta, um exemplo. É semelhante, tu também vai dirigir, só que o tempo, né, o tempo de retorno é diferente, a freada é diferente, para tu parar tu vai ter que frear antes, para tu acelerar tu tem um tempo de reação, e muitas vezes o profissional ele fica se debatendo com isso, e nós também como gestores a gente se debate, porque às vezes tu vê um profissional que ele é um baita no motorista, e ele tá pecando em coisas que ele já sabe, mas às vezes tá pecando pela ansiedade, começa a olhar pro lado e ver o resultado de todo mundo. Então, o nosso papel muitas vezes é acalmar, é explicar que o processo, que nem tu falou, daqui a pouco o Ney, o Volney e a Kelly estão há mais tempo, mas quem chega tem que trazer o que ele pode trazer de bom de quem está chegando, né? Por estar chegando e absorver quem já está há tempo. Porque senão fica essa queda de braço muitas vezes, né? Então, é muito legal de passar isso. E, Fábio, veja a importância do teu papel, porque muitas vezes é se solidarizar. Às vezes donos de imobiliária saber que todo mundo está passando pela mesma situação, porque às vezes gera uma frustração, né, Kelly? Acho que pode falar sobre isso. Às vezes o cara tá ali na frente, vendo que ele tem uma equipe boa e não tem resultado, e aí, o que eu faço? Sim, porque a nossa profissão, ela exige muita flexibilidade emocional também, né? Gestão na veia, né? Total. Resiliência tem que ter. Então, isso faz parte, às vezes, do profissional gestor também olhar para isso, que às vezes ele não está pecando, como tu falou, somente na parte técnica, que a gente sabe que vem muito conhecimento no decorrer da carreira dele, né? E só trazendo do assunto que a gente estava falando antes, é fundamental essa relação. Porque essa relação entre os corretores, naquele formato ali, se enxergar como parceiros, né? Porque existe não que existe, mas é bom que exista uma hierarquia, que as pessoas entendam que existe essa necessidade de se relacionar com corretores que estão mais experientes. Porque tu não vem totalmente preparado para a profissão. Não é só um negócio, né? Não é só... Não. Tu se relaciona por outras situações, né? Sim. Além do network que tu falou antes, que é fundamental, a nossa relação, isso é muito importante, a questão do network, mas para aprender também. Tu entender que tu precisa te relacionar com corretores que estão mais... Mesmo que tu não queira, às vezes, mas é uma necessidade. É necessário, porque tu não vem totalmente preparado da tua formação, digamos assim. Eu vejo hoje que a nossa formação, ela poderia ser um pouco melhor. Né? Quer falar sobre isso agora mesmo? Não sei. Mas assim, que eu me formei há bastante tempo, né? Eu me formei em 2008. Eu tô falando agora, mas na verdade eu nem sei como que tá o processo de formação. Então, vamos deixar esse assunto para outra hora, né, Fábio? Isso aqui dá um podcast só disso. Fica tranquilo. Uns 2. Mas, ô Fábio, explica para nós então a função e a estrutura do núcleo e a sua importância para os associados. Então, o núcleo, ele é dentro da ACIESC, o núcleo é onde a gente vai captar os nossos associados, né? Estruturar toda essa equipe, porque assim, a ACIESC nasceu com o intuito de ajudar o corretor, ajudar as imobiliárias, seja nas deficiências do mercado, seja nas dificuldades encontradas por parte dos corretores, nas negociações, problemas com comissões, aconteceu tal coisa, como é que resolve juridicamente. A associação veio para dar esse suporte também. Em contrapartida também, a associação foi criada para trazer benefícios, né, que são os convênios, que logo vai tá funcionando através de aplicativo. O corretor vai ter sua chance vai poder fazer o uso disso, usufruir, né? Usufruir. Então, assim, a gente precisa ter os dois lados, porque a ACIESC é uma associação que não tem fins lucrativos, mas tem a fins de trazer uma melhor condição de trabalho para o corretor e trazer seus benefícios. Então, o núcleo ele vem exatamente para aproximar e cuidar exatamente disso. Trazer o corretor para se associar na ACIESC, vem ser nosso parceiro, vem nos apoiar. Em contrapartida, a gente vai
te dar o benefício de uso de algumas coisas que a gente está fechando os convênios e também nos ajudar a fortalecer a nossa classe frente aos problemas que a gente vem enfrentando hoje no dia a dia. A CIESC levantou muitas pautas em um ano que foi criado. Verdade. Então, assim, isso reflete o nosso compromisso, principalmente da diretoria que está agindo, em fazer esse processo andar e melhorar. E como tem sido esse engajamento, Fábio? Esse engajamento, como é que você tem visto das imobiliárias, dos corretores autônomos, enfim? Muitos corretores me chamam, muitos proprietários de imobiliária me chamam para ver como é que tá funcionando, como a gente faz para se associar. Então, lógico, a associação começou, quando a gente criou ela um ano atrás, a gente tinha uma ideia de linha, de um caminho a seguir, e quando a gente realmente ingressou, expandiu a demanda. A gente viu que tinha muito mais coisa para se abraçar. Né? Então a gente focou em umas coisas, a gente agora está retomando as outras, que principalmente a questão... algumas demandas, cita algumas demandas hoje que são burocráticas. Assim, por exemplo, o nosso aplicativo, site, software, isso daí é uma coisa que a associação não tem dinheiro para isso. A gente precisa ir com as parcerias para fazer o negócio funcionar. Então, tu criar do zero um aplicativo, tu colocar as empresas lá dentro, então toda essa parte deu uma morosidade que a gente pensava que ia resolver mais rápido. Mas agora logo vai estar andando. Então isso o corretor já vai poder começar a usar daqui a pouco. E em contrapartida a gente tem as demandas de mercado, né? Envolvendo muitas coisas aí que estão acontecendo hoje, que estão sendo levantadas. Então é nesse caminho que a gente vai seguir. E é interessante isso que tu está falando, porque muitas vezes essas demandas são latentes, né? E as pessoas entender que a CIESC veio para agregar, né? A CIESC não é algo para arrecadar e dizer não. Exatamente. Então, tu tem um papel muito importante, Fábio, de desmistificar muitas coisas entre os corretores, que às vezes tu vem se associar, aquele cara pode pensar assim, tá, mas será que ele quer que eu me associe para pagar a minha mensalidade? E a gente fala, não, aquela mensalidade muitas vezes ela não supre nem a necessidade financeira que a associação tem para gerar situações e benefícios que vão dar retorno para nós, corretores, Exatamente. Porque assim, primeiro de tudo, voltando a frisar, nós somos uma associação. A gente montou um time de pessoas que se propuseram a tomar um tempo da sua rotina para algo maior. Então ninguém recebe nada, ninguém tem benefício algum, todo mundo está aqui em prol do mercado como um todo. Todo mundo vai ser beneficiado das pautas que a gente está levantando. Das conquistas é para todos. Principalmente, é para todos. Inclusive a gente pode dizer que as conquistas, muitas delas vêm até para quem ainda não se associou. Você falou antes ali, hoje a CIESC tem conseguido fazer, né, Kellen, brilhantemente uma comunicação entre vários setores, né? A gente pode falar do Ministério Público, do PROCON, Prefeitura, OAB, enfim. Isso já é algo que através da força que a CIESC tem, da credibilidade que tem, já é algo que agrega muito, porque muitas pautas, às vezes, que estavam obscuras, às vezes que não se tocava, não falava naquilo, eu na minha opinião, na minha opinião pessoal, hoje, eu acho que o maior feito da CIESC até agora é essa comunicação, e vem muito da articulação aí do Ney e de outras pessoas dentro, de fazer, de convergir uma comunicação entre todos essas instituições, né? A questão do posicionamento que a gente estava conversando antes ali, né? Esse nosso primeiro ano foi muito de posicionamento da CIESC. Da C, né? Dizer, estou aqui. Exatamente. E eu vejo que é um posicionamento, sim, fundamental, necessário. A gente ser mais participativo também nas decisões administrativas da cidade, a gente poder participar nisso, porque vai agregar e vai ser a longo prazo o resultado de tudo isso. A gente está plantando agora, né? Esse primeiro ano foi muito voltado para plantio. A gente nasceu para ser o elo de ligação entre todos os setores, entendeu? É a comunicação que tem que rodar todo mundo junto falando a mesma coisa, para caminhar todo mundo para o mesmo lugar. Para ter mais força. Exatamente, porque não adianta cada um puxar a corda para um canto. Exato. Né? Então a intenção da CIESC realmente veio para isso. Representar, organizar as ideias, né, e correr atrás. O que mais vamos perguntar para o Fábio? Quais as estratégias, Fábio? Quais as estratégias a CIESC vai adotar para atrair mais imobiliárias associadas? As estratégias principais é o que a gente já vem fazendo, né? Primeiro de tudo, voltando um pouco à pergunta de antes, consolidando a nossa estrutura de aplicativo, né? E essa parte de fornecer os benefícios imediatos para o corretor, né? São vários convênios que estão sendo alinhados, fechados contratos, então
daqui a pouco isso já vai estar no uso. E as pautas que a gente levanta, né? Essas pautas que são levantadas pela Ciesc não são à toa, não é só para marketing. Sim. São problemas que a gente vem enfrentando no mercado, são situações que estão acontecendo e que pode ser que lá na frente gere um problema maior. Então a Ciesc vem para tentar de alguma maneira alinhar as coisas junto com os órgãos competentes para nós não termos algum impacto, né, no nosso mercado imobiliário. Então esse é o principal, uma das principais missões da Ciesc, né, é transformar o mercado imobiliário, que já é muito bom, em algo cada vez mais consolidado, né? E Fábio, e fazer esse meio termo entre o corretor iniciante que está chegando, aquele cara que está entrando no mercado, com aquele que já é experiente. Como que tu vê que a Ciesc conduz isso e você como diretor de núcleo fazer isso virar porque seja quem está chegando no mercado, quem está há 10, 20, 30 anos, nós estamos no mesmo mercado. Então como que tu faz sinergia isso, aquele cara que está chegando, ele não se deslumbrar com o mercado, mas ao mesmo tempo ele ia ter que acelerar porque é um mercado intenso, aquele cara que é experiente não relaxar porque já está há muito tempo e ao mesmo tempo também não precisar sair enlouquecido porque de alguma forma ele já tem alguma experiência. Como que você vê que a associação e que você como diretor de núcleo consegue fazer essa junção, né? É um pouco complicado porque cada um tem uma métrica, né, dentro desse mercado, embora muitos trabalham para imobiliárias, alguns são autônomos, todo mundo tem um desenho de vida, um propósito, então algum tá com o pé no freio, outro já tá com o pé no acelerador. Tem o lado pessoal, tem um lado pessoal, né, que interfere muito, o lado pessoal interfere muito, mas o que a gente precisa entender como um todo é que o mercado ele é cíclico, né? Para quem tá há vários anos no mercado, percebe que a gente sofre altas e baixas. Então, o corretor que está entrando agora, ele precisa entender que se ele surfa uma onda boa, ele precisa ter uma gestão pessoal muito boa, porque às vezes o mercado pode virar, né? Então, isso... E se a onda é ruim, tem que estar persistente. Exatamente. E saber que vai ter que ter resiliência. Tem que ter resiliência. Então, é mais ou menos... A Ciesc, eu acho que pode vir com treinamentos, com palestras nesse sentido também, porque não é só palestra focada em vender. É gestão, é mercado, é economia. O corretor precisa ser um profissional em tudo quando fala com o cliente, né? Exato. Tem que entender de tudo para poder trocar uma ideia com ele e mostrar que tu entende. Não só vender o apartamento, vender o imóvel. Porque muitas vezes o cliente muitas vezes, na maioria, né? Que tu acolhe num momento que não tá tão bom para ele, daqui a pouco esse cliente na hora de fazer uma compra, porque é tudo sobre confiança, né? Sobre conexão. E ter essa gestão emocional. Imagina o cara tá entrando no mercado, tá pensando em vender, muitas vezes tá precisando vender, e entra um cliente para ele que tá no início da jornada, daqui a pouco tá terminando um relacionamento, né? Tem uma família, e daí tu entender que naquela hora tu tem que ser o psicólogo, tem que ser o amigo, e tem que ser genuíno, né, Kellen? Porque o cliente sente quando não é genuíno, né? Sim. Eu falo por mim, eu tenho essa experiência de... Eu não consigo nunca emplacar o tal do lead que o mercado trabalha tanto. Eu não sei se isso é bom ou eu deixo de ganhar dinheiro por não focar, mas eu trabalho sempre com a minha carteira de clientes e a minha carteira me gera novos clientes através de indicação porque gerou uma confiança ao longo dos anos. Então assim, poxa, eu podia estar vendendo muito mais através do lead? Pode ser que sim. Mas do jeito que eu estou trabalhando, a minha metodologia, ela funciona muito bem, porque eu estou aqui para ser o corretor dos meus clientes. E a tua métrica. E a minha métrica. E isso vai me abrindo cada vez mais portas. Kellen, vou dar um spoiler aqui, ó. Acho que eu nunca falei sobre isso, falei nos bastidores. Você, corretor que está assistindo nós, você, corretor, dá o fake aqui, dá o filme aqui, ó. 60% a 80% das vendas no mercado imobiliário é contato próprio e indicação. 10 a 20% é lead. E 10 a 20% é porta. Isso não é o Dudu que está dizendo, isso são números, isso é estudo, a gente estuda para saber isso. Então, muitas vezes o corretor que está focado no contato próprio não significa que ele está ganhando menos. É uma escolha que tu fez, mas os números são os números. Então, ponto e basta. É que o mercado imobiliário ele é muito grande, né? Se tu parar para analisar. A gente generaliza, às vezes, fala em mercado imobiliário, mas se tu parar para analisar, ele é setorizado, o mercado imobiliário. Tu pode trabalhar com o imóvel final, o imóvel pronto, que a gente chama, né? Que inclusive, é uma venda para o morador, às vezes. E a nossa região hoje trabalha ainda pouco isso, porque nós estamos construindo uma região, né? Balneário trabalha muito mais o pronto do que Itapeva e Porto Belo.
Sim. Tem o cliente que é o lead, geralmente o lead, que é o cara que está vindo para investimento. Então, o nosso mercado, ele é grande. Mas, às vezes, a gente generaliza. Então, eu concordo, eu também, no início, eu tinha muita dificuldade de atender lead, porque eu sou muito do atendimento pessoal, muito do relacionamento, muito do entender demais, sabe? Então, até eu conseguir adaptar a questão do lead, né? Tu tem que ter essa visão, essa consciência, assim, que é um outro atendimento. É totalmente diferente. Exatamente. Mas eu entendo isso que tu fala e concordo que tem muito corretor, principalmente o pessoal que é mais... já tá mais tempo no mercado, que o lead é algo relativamente novo, né? Muito novo, né? E o que eu lead percebo... é da agora de 5 anos pra cá. Exatamente, pós-pandemia. Antigamente. E agora, uma perguntinha bomba aqui pro Fábio, ó. A ideia é crescer em número de associados ou qualificar o que já tem? Essa perguntinha, quem preparou aqui, ó, tem que dar um abraço quem fez, porque ele quer te pegar na rasteira. Olha ele rindo lá no fundo, ó. Não vou nem olhar para trás aí. Então, na verdade, são as duas coisas, né? Não tem como, né? Política, né? Não, mas a gente, assim, ó, a associação... Diplomacia é tudo. A associação, ela precisa criar força, certo? Então, a gente precisa que o mercado nos aceite, que os corretores os corretores entendam a necessidade de ter alguém que represente eles de verdade dentro do município, porque a gente está falando regionalmente agora, né? Nós estamos falando especificamente do nosso mercado. Então, nós temos hoje uma figura que é a CIESC, que vem aqui para te representar frente às outras classes e brigar por você. Então, para isso, a gente precisa... Quantas pessoas a CIESC representa? A gente precisa ter um volume, né? Se nós somos um mercado aí hoje, acredito eu, quando a gente fundou a CIESC, tinha um número em torno de 7 a 8 mil corretores, entre Porto Belo, Itapema, Balneário, acho que é um volume gigantesco. Poxa, nós precisamos que as pessoas nos apoiem. Em contrapartida, a gente precisa pegar todos esses nossos apoiadores também e começar a nivelar para cima. Então, às vezes, a pessoa entrou agora no mercado e já quer se associar. Seja muito bem-vinda. Agora, vamos ver como você é profissionalmente e vamos te ajudar a se desenvolver também. Então, por isso que eu falo que as duas coisas. A gente está aqui para abraçar todo o mercado e, com isso... entender o momento que cada um está. E nivelar para cima. A gente precisa cada vez mais ter melhores profissionais no mercado. Como a Kelly falou logo no início, a gente entra muito cru no mercado, então a gente precisa ter de alguma maneira a contrapartida de vir pegar esse profissional que está entrando agora e profissionalizar ele cada vez mais. Perfeito. E uma coisa que é legal também de desmistificar é que o conhecimento não necessariamente está ligado ao pouco tempo, né? Tipo, quem está há pouco tempo significa que não conhece e quem está há muito tempo significa que conhece. Não, é relativo. Nós temos corretores com muita experiência e que muitas vezes tem certa deficiência na questão digital, alguma coisa assim. Total. Da mesma forma que pode entrar um corretor novo, extremamente high-tech, extremamente digitalizado, mas não tem tanto relacionamento. Então, cada um nivelar para cima e aperfeiçoar o que já tem e melhorar o que ainda não tem, buscar o que ainda não tem. Tá sempre buscando, né? Sempre atrás. É você a outra pergunta ou sou eu? Quais as ações, Fábio? Quais as ações previstas para os próximos meses dentro do núcleo? O que tem de novidade? Qual é o planejamento dentro do núcleo? Bom, como foi comentado, né, é a questão dos convênios, né, e do corretor poder fazer uso. Então, isso é uma ferramenta que a gente tem. Uma ferramenta não, né, mas é uma contrapartida que a gente tem para trazer o associado para nós. E... começar a conversar diretamente com as imobiliárias, os proprietários, chamar os corretores, fazer a apresentação da CIESC, trazer os benefícios, a nossa, vamos dizer assim, a missão, visão e valores da CIESC, né, para criar consciência e realmente a gente começar a desenrolar essa parte aí. Então, as nossas metas principais é fortificar cada vez mais a associação, né? Fazer essa aproximação. Exatamente, agora, fazer né, essa aproximação. a gente precisa disso. Lógico que talvez foi uma deficiência nossa do primeiro ano, porque a gente focou em fazer a CIESC aparecer. Exato. E nos bastidores a gente está sempre conversando com todo mundo sobre a associação. As pessoas me perguntam, Fábio, como é que está a associação? Eu vi lá que vocês fizeram um evento, poxa, não consegui ir. Falei, fica tranquilo que vai ter próximos
o convite vai ser estendido, a gente vai tentar fazer espaços maiores, trazer mais gente, mas é um passo a passo, é um beabá, né? A gente vai indo aos poucos. E obviamente, Fábio, né? Até tem uma pergunta, mas vamos mais dissertar sobre ela. Dentro disso, tu fala de cursos também, treinamentos, Isso, né? isso. Eu acho que a gente bate muito em cima da questão dos convênios, porque é o que brilha o olho muitas vezes do corretor, né? É ter um desconto na gasolina que ele usa, ter uma... Pode ir. O ser humano é imediatista, Sim, né? Então e às vezes é bem isso. A gente precisa, lógico, poxa, a associação tem a sua taxa, né? Qual que é a contrapartida? Poxa, eu fiz a conta, a hora que a gente puder finalizar um convênio com combustível, por exemplo, que se só o que eu economizo, que eu gasto hoje por mês e fechar no ano, eu pago a minha associação e sobra dinheiro. E eu tenho mais uma gama de benefícios ainda que vão estar lá dentro que eu vou poder usar. Plano de Unimed, que já está funcionando, né? A Unimed já é algo que o corretor associado já tem acesso a olhar o plano. Então, esse é o principal, né? Então, é fazer o corretor entender. E esse detalhe acho que é legal, Fábio, né? Hoje o plano de saúde é uma dor de todo brasileiro, né? Então, tu estar numa associação que tu consegue ter um plano de saúde com a pujança que é a Unimed, aí tu ter vínculos com postos de combustíveis, com farmácias, Exato. com mercados, com conveniências, com restaurantes. A Ciesc também tem esse cuidado para que essa gama de convênio de verdade, barbearia, por exemplo, hoje quem trabalha no mercado imobiliário corta cabelo e faz barba toda semana, então olha a importância muitas vezes do ter um convênio com uma barbearia. O foco dos convênios principais é esse, é trazer tudo que há de necessidade para o corretor atuar no mercado, né? Poxa, uma barbearia boa, carro limpo, parece besteira, mas, né, é uma despesa, a gente sabe que não é barato. Tu lava o carro toda semana, né? E aí, então, assim, um restaurante bom para levar teu cliente, alguns restaurantes bons para tu levar teu cliente, porque não hotel, pegar uma rede de hotel, poxa, tu tem que viajar. A gente sabe que tem outros conselhos aí que o profissional tem desconto na rede de hoteleira, então ele está sempre na estrada e está, né? É esse tipo de coisa que a gente vem buscar pro corretor. E agregando, Fábio, acho que para quem está assistindo é bacana de passar dessa maneira. Entendam que a Ciesc, ela está preocupada em fazer todo um ecossistema para que agregue ao corretor. De um lado é o conhecimento, curso, treinamento, evolução, network, relacionamento. Do outro lado é os convênios, acabou de falar, posto de gasolina, restaurante, convênio médico, tudo que vai agregar para o seu lado pessoal e familiar e para tu poupar também, né? Porque para que esse valor mínimo de um associado vá pagar, só com 2 tanques de combustível ele já vai tirar essa diferença. Acho que é interessante de você que é corretor entender que a sua contrapartida é você estar junto conosco. É para a gente ganhar força como associação, para a gente ter um maior número de associados também junto conosco, porque é uma engrenagem, um depende do outro. Se nós não tivermos mais associados, talvez a gente não vai... Quanto mais associado tivermos, mais convênios robustos vamos conseguir ter e todo mundo vai ganhar com isso, né? Perfeita a tua colocação. Perfeita mesmo. Esse é o caminho. Fábio, quer fazer essa aqui, a Kelly? Sim, Acho que aqui. Fábio, qual a mensagem que você tem para deixar hoje para os empresários do setor imobiliário, para todos os corretores, além dessa que o Dudu já passou aqui agora, que eu acho que foi muito eloquente, foi perfeita, bem colocada, que é importante a gente passar essa visão de forma objetiva para o corretor entender que nós precisamos dos corretores também, não só para fazer volume, digamos assim, não só para estar junto conosco em números, mas a gente precisa do feedback do corretor, que o corretor traga para a gente quais são as demandas que eles querem que sejam resolvidas, por exemplo. Porque esse é um dos papéis da Ciesc, né? A gente está aqui, inicialmente a Ciesc, ela nasceu com esse objetivo, representatividade, resolveu a dor do corretor. E eu vou dar mais um exemplo, Kelly, bem que eu acho que vai ser bem sugestivo, se puder fazer um corte, depois faça. O Ney tá aqui, o Ney... Para mim, sabe qual é um dos maiores problemas que nós temos aqui? Vocês vão concordar. É estacionamento. Não tem quem não reclame de estacionamento. Sim. Né? Segundo ponto, se as pessoas estacionassem melhor, com certeza nós teríamos muito mais vaga de estacionamento. Sim. Eu não sei por que a prefeitura ainda não fez vaga demarcada. Eu não consigo entender que tem 2 carros estacionados onde poderia ter 4. Que tem uma moto estacionada onde poderia ter um carro. Que na verdade, na minha opinião,
demanda da força de vontade da Secretaria de Obras e de tinta. Que eu tenho certeza que a minha imobiliária ajuda na tinta para pintar os cordão. Muitos corretores sabem que eu sou natural de Pumirim. Fica no meio oeste do estado. É uma cidade de 4.999 habitantes, porque eu saí, né, era 5 mil. É uma cidade de 5 mil habitantes, minúscula, com a cidade toda demarcada em vaga de rua. Toda ela. Cara, se quando onde é demarcada, asfalto, já tem os amarantes que vão lá e estacionam por cima, onde não é, imagina quando do jeito que não é. Então, Gidionei, Volney, vocês... Uma demanda... Pra mim, é uma demanda fundamental. Colocada pelo corretor. Demarcar as vagas, demarque. Seguinte, a Duamari ajuda com 2 latas de tinta pra vocês fazer isso aí. Cara, mas ajuda. Tu vai conscientizando aos poucos. Tu vai trabalhando de um lado que é inconsciente a pessoa estacionar dentro das 2 faixas. Ela não vai estacionar errado. Não. Porque assim, é muito engraçado que a gente às vezes tu estaciona errado porque os outros estão errados. Só que daí os outros saem, só vem você lá, né? Acontece, né? Acontece bastante. O que eu mais fico louco também é chegar a ter uma moto. Aí tem um carro e uma moto onde caberia 2 carros. Mas enfim, é uma demanda que a primeira vez até que eu tô falando isso, e que é o que tu falou, né, Kellen? Os corretores, eles estando junto, eles não precisam estar na Ciesc para fazer isso. Chama a Kellen, chama quem faz parte. O corretor Pessoal, tá vendo, eu sinto tal dor, dá ideia lá, vamos tentar. Esse é um ponto bem legal que tu falou da Ciesc, é realmente, porque os corretores estão vendo tudo que está acontecendo na cidade. Às vezes não tem para quem levar a ideia. É a Ciesc. A Ciesc está te representando para levar para a prefeitura, para levar para, sei lá, um problema jurídico, vai para o fórum, vai para com construtora, vamos para o Sinduscom, entendeu? Então fazer acontecer. Nós estamos aqui para representar a classe toda. Diretora, agora vou ter que responder a pergunta dela, que eu não respondi. Acho que nós 3 já respondemos, né? Mas o principal, né, eu deixaria aqui o convite realmente para todos os corretores se associarem à Ciesc, né, que não é um pedido, né, as pessoas precisam entender, os corretores precisam entender que nós criamos a Ciesc, nós somos todos corretores ainda. Somos colegas, nós trabalhamos no mercado imobiliário, a Ciesc não nos rentabiliza por nada. Então a gente se dedica o nosso tempo trabalhando dentro do mercado e ainda se dedica a criar algo que venha a fortalecer ainda mais o nosso mercado, a nossa classe. E nada mais justo e coerente que os corretores nos apoiem, né? Então a gente acredita muito nisso e a gente vê essa onda se formando, né? A gente já tem muita gente se associada e muita gente vindo se associar. Então a gente percebe que é orgânico, né? Tá vindo, pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a Ciesc nasceu e não vai morrer. Isso é um fato. Perfeito, Fábio. Nós te agradecemos muito pela tua presença, por compartilhar tanta coisa boa aqui com a gente, né, Dudu? Acho que o Fábio tá no setor que tem que ser o dele mesmo, né? Exatamente. Eu acho que o Fábio já deixou a mensagem, né, para os corretores, para os empresários que estão nos ouvindo, estão nos assistindo também, né, para saber que a Ciesc está aqui para apoiar, para representar. Vai lá no Ciesc _oficial no Instagram, segue, acompanha, procura, manda uma mensagem, chateia, diga que quer participar. Eu tô fazendo parte porque me dispus, o Fábio da mesma forma, a Kellen, Volney, todo mundo. Então, se disponha também a participar, dar a sua opinião, que a gente vai se fortalecer muito mais. Até o nosso próximo episódio do Conecta Ciesc.